Olá, estudante do estado de Minas Gerais. Nós estamos iniciando o PET 4. A aula do 8º ano do ensino fundamental, da primeira semana, né, do PET 4, a gente vai falar sobre polígonos. E aqui comigo está o Daniel. Então, polígono é uma figura, né, fechada, né, e formada por segmentos de retas que constituem seu lado. O encontro dos segmentos de reta formam os vértices, os ângulos internos e também os ângulos externos. Por exemplo, nós vimos, né, no PET 3 o triângulo, o quadrado, o retângulo e outros quadriláteros, né? Todos eles são polígonos. Exemplo de um polígono, né, é o triângulo, retângulo e escaleno, que nós também vimos no PET 3, né? Nós temos aqui os vértices, né, 3 vértices do triângulo retângulo. Observar aqui um lado do triângulo, né, um vértice com esse lado e com este lado, tem um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Por isso que ele é classificado como triângulo retângulo. E também nós vimos o que seria o triângulo escaleno. No caso do triângulo escaleno, todos os lados, né, são diferentes, né, não tem a mesma medida. Então, a classificação pela medida do lado. Então, por exemplo, esse lado menor desse triângulo, ele é chamado também de cateto, cateto menor, né? E ele tem 3 centímetros. Esse aqui pode ser o cateto oposto a este ângulo, né? Ou adjacente a este ângulo reto. Então, cateto ou lado do triângulo, né? É mesmo nome. E esse lado maior, no caso do triângulo retângulo, ele recebe um nome especial, de hipotenusa ou cateto oposto ao ângulo de 90 graus. Sempre o lado maior, né, do triângulo retângulo vai receber este nome de hipotenusa, ok? Então, isso aqui é um tipo de polígono, né? E nós também vimos as classificações diferentes de outros triângulos, né? Além disso, a gente viu no PET 3 os quadriláteros, né? Então, nós temos aqui o quadrado, o retângulo, o losango, o trapézio, o paralelogramo. Todos eles são quadriláteros e também polígonos, né? Um polígono regular, que a gente fala, ele tem todos os lados, né, de mesma medida e os ângulos internos formados por esses lados são iguais, né? Por exemplo, o triângulo equilátero que a gente viu também no PET 3, né? Ele possui quantos lados? Ele possui, né, os 3 lados e com as mesmas medidas. Então, por exemplo, este triângulo aqui, né, além dele ser um polígono, ele é também classificado como um polígono regular. Por quê? Porque ele tem as mesmas medidas de todos os lados. No caso aqui, né, é 4 centímetros a medida dos lados. Então, ele é classificado, né, como triângulo equilátero. E, além disso, ele tem os ângulos internos em mesma medida. Relembrando uma coisa que nós já vimos, como que calcula esses ângulos internos do triângulo, né? A gente viu uma propriedade que é a soma dos ângulos internos, né? Como que eu vou achar o valor de x? Esses 3x, né, vão somar 180 graus. Como é um triângulo equilátero, além dos lados ter a mesma medida, os ângulos internos também têm a mesma medida.
Então, como que eu acho esse valor de x? Eu vou passar o 3 para cá dividindo, né, depois da igualdade, 180 dividido por 3 dá 60 graus. Então, todo triângulo equilátero, além dele ter a mesma medida de lados, né, ele tem os 3 ângulos internos medindo quanto? 60 graus. Outro polígono regular que a gente também viu é o quadrado. O quadrado, ele também tem a propriedade, né, de todos os lados terem a mesma medida. Neste exemplo aqui, os lados medem 2 centímetros. Mesmo este que não está, né, colocado, né, dá para perceber o tamanho e todos os lados são iguais do quadrado. Então, todos os lados medem 2 centímetros. Além disso, nós temos os 4 lados e os 4 ângulos internos medindo 90 graus. Então, aqui tem 90, aqui tem 90, aqui tem 90, aqui tem 90. Então, é outra propriedade, né, do quadrado aí que a gente viu. Bom, um polígono, eu posso ter a soma dos ângulos internos calculados por essa fórmula, em que n é o número de lados do polígono, menos 2 multiplicado por 180 graus, eu vou ter, né, essa soma dos ângulos internos. Então, por exemplo, no triângulo de 3 lados, o n não é igual a 3, então eu posso substituir aqui, ó. N é o número de lados, então vai ficar 3 menos 2, dá quanto? 1, né? Vezes 180, então a soma dos ângulos internos, né? A gente não acabou de verificar a propriedade, que é 180 graus, então está valendo para qualquer polígono aqui. Vamos ver no caso do retângulo. Esta fórmula aqui, olha, né? Tem que dar, nós já até vimos quanto? Quanto que são as somas dos ângulos internos de qualquer quadrilátero, não sei se vocês se lembram, né? Mas a professora já vai adiantar aqui que é 360 graus. Vamos ver se vai dar mesmo usando essa fórmula? Então, o retângulo ele não tem 4 lados, o n não é igual a 4, 4 menos 2, né? Usando essa fórmula, 4 menos 2 dá 2. 2 vezes 180 não dá 360 graus? Então, as propriedades são válidas. E também para outros polígonos, né? Por exemplo, no PET 4, né, da semana 1, o exercício 1 pede para vocês descobrirem, né, o número de lados e de ângulos internos de algumas figuras. A primeira delas é o polígono regular, né, que é o pentágono. O pentágono, quantos lados ele tem? Olha, ele recebe um nome especial porque todos os lados têm a mesma medida e são quantos lados? 5 lados. Você pode contar, né, lá no PET, no exercício 1, quantos lados tem o pentágono. Por isso que ele recebe o nome de pentágono. Ele tem 5 lados iguais e quantos ângulos internos? Olha, 5 também, né? Ele tem 5 ângulos internos. Agora, como que eu vou calcular a soma dos ângulos internos de um pentágono? Eu posso usar aquela fórmula que nós acabamos de ver, que é a soma, né, vai ser igual a n, que é o número de lados. Então, no caso do pentágono, são 5 lados. 5 menos 2 dá quanto? 3. 3 vezes 180 dá 540 graus. Então, confere aí para vocês aprenderem a fazer o exercício do PET, né? Nós estamos na semana 1 do PET 4. Esse primeiro exercício aqui, olha, a soma dos ângulos internos do pentágono usando a fórmula, né, que a gente já até verificou com triângulo e com quadrilátero, né, é 540 graus, a soma dos ângulos internos do pentágono. E também, lembrando, né, que era um polígono regular. Então, eu posso descobrir qual a medida de um ângulo interno. Se eu sei que a soma é 540 graus, vamos ver cada
ângulo do pentágono, todos são iguais, olha. Todos os ângulos do pentágono são iguais. Então, olha, eu posso pegar o 540, que é a soma dos ângulos, e dividir pela quantidade dos vértices, né, que são 5 ângulos internos. Então, eu tenho 108 graus. Cada um desses ângulos mede 108 graus. Mais para frente dos exercícios, está pedindo também para vocês identificarem cada ângulo interno. Então, além de somar o lado, este exercício está pedindo para somar os ângulos também, né? A soma dos ângulos internos. Tem como a gente descobrir, né, quanto que mede cada ângulo interno, né? No caso aqui é do pentágono. Um outro exemplo para reforçar, né, é o próximo polígono aí que vocês têm, na semana 1 do exercício 1, é o hexágono. Por que ele chama hexágono? Pode contar os lados dele. Tem quantos lados? 6 lados, né? Além dele ter 6 lados de mesma medida, ele tem 6 ângulos internos de mesma medida também. Por isso que ele chama hexágono. Ele é um polígono especial. Como que eu vou calcular a soma dos ângulos internos de um hexágono? Eu posso usar essa mesma fórmula, vou substituir o n por 6, porque são 6 lados. 6 menos 2 não dá 4. 4 vezes 180 dá 720 graus. Então, a resposta aqui, né, do hexágono é 720 graus. Mais uma dica, mais para frente nós vamos precisar de descobrir qual que é o tamanho dos ângulos, né, de um hexágono. Os ângulos internos do hexágono eu posso descobrir pela medida, né, da soma, pegando 720 graus e dividindo por 6. Quanto que dá? 120 graus. Bom, aí nós temos o heptágono. O heptágono, nós temos quantos lados tem essa figura? 7 lados, por isso que ele é chamado heptágono. E de mesma medida, e 7 ângulos internos iguais, né? De mesma medida. A soma desses ângulos, usando essa fórmula, vai ficar 7 menos 2 dá quanto? 5. 5 vezes 180 dá 900 graus. Então, eu tenho aqui essa soma dos ângulos internos do heptágono, que tem 7 lados, 900 graus. Também, como que eu descubro os ângulos internos aqui? Ó, qual que é a medida dele? Eu posso pegar essa soma, né, e dividir por 7, porque são 7 ângulos internos. Dá mais ou menos 128,57 graus, ok? Bom, além disso, né, na semana 1 do PET, a gente vai ver também que a soma dos ângulos externos, eu estou chamando aqui de SE, né? Essa soma dos ângulos externos é 360 graus em qualquer polígono. Quem que é ângulo externo? Vamos entender aqui pela figura. Aqui nós temos um hectógono. Hectógono pode contar aí, né? São quantos lados? São 8 lados. Então, eu tenho 8 lados iguais, no caso aqui a medida é de 1 centímetro, e 8 ângulos internos. Então, esse I aqui é o ângulo interno, que eu posso calcular e descobrir. E quem que é esse E? Esse E aqui é o ângulo externo. Repare que ele é suplementar ao ângulo I. Então, o que é um ângulo suplementar mesmo? Vocês lembram? Um ângulo suplementar soma 180 graus, né? Os ângulos suplementares. Então, essas propriedades a gente vai precisar aqui para esses outros polígonos também. Então, por exemplo, eu já sei que o N aqui é igual a 8. Como que eu posso calcular a soma dos ângulos internos? Eu vou pegar
8, que é o número de lados, menos 2 dá 6. 6 vezes 180 graus dá 1080 graus. Então, essa resposta aqui, ó, que está no exercício ainda do PET, é 1080 graus, a soma de todos os ângulos internos. Aí eu já estou adiantando para vocês para o exercício 2 e também a gente vai ver o exercício 3, tá? Então, qual a medida de cada ângulo? Eu posso descobrir, né? Nós já vimos que eu pego o 1080 dividido por 8 vai ser igual a 135 graus. Então, vocês vão ter exercícios aí pedindo qual que é a medida dos ângulos internos, no caso do octógono, todos esses ângulos I aqui, que eu estou chamando, né, mede 135 graus. Então, o I é o ângulo interno. E quanto que mede o ângulo externo? Eu posso calcular o ângulo externo, como ele é suplementar, né? Eu pego 180 menos 135, então o ângulo E, a medida do ângulo externo suplementar de I é 45 graus. Olha, não foi falado que essa propriedade aqui, a soma dos ângulos externos, então eu vou ter 8, né, ângulos externos também, medindo 45 graus. A soma tem que dar quanto? 360. Se eles são iguais, 8 vezes 45 graus, pode verificar que vai dar 360 graus. Bom, então só reforçando que o exercício 2, além de pedir os ângulos internos, também pede para calcular os ângulos externos. Então, no caso do polígono, decágono são quantos lados? 10 lados, né? Como que eu vou descobrir aqui essa soma? Eu vou usar essa propriedade, 10 menos 2 vai dar 8 vezes 180, dá 1440 graus. Como que eu posso descobrir a medida do ângulo interno? Eu posso pegar o 1440 graus, né? E dividir por 10. Então, aqui, olha, a soma dos ângulos internos dá 1440 graus. Dividido por 10, quanto que mede cada ângulo? 144 graus. Então, o I é o ângulo interno de 144 graus. E como que eu descubro esse E? 180 menos 144 graus vai ser igual a 36 graus. Pela propriedade, a soma dos ângulos externos não são 10? 10 vezes 36 graus vai dar 360 graus. Então, além de descobrir os ângulos internos, os ângulos externos, também tem o exercício 3, que pede as diagonais. Então, as diagonais, elas ligam um vértice no outro e pode ser calculado por esta fórmula. Vamos voltar lá no caso, né, do triângulo, né, o triângulo especialmente. Nós temos o lado do triângulo não é 3, então 3, né, usando essa fórmula, vai ser 0. Então, uma propriedade do triângulo é que ele não possui diagonal. Agora, do retângulo, vocês lembram que a gente viu que tem 2 diagonais? Então, eu posso verificar por essa fórmula aqui, que vai dar 2. Né? Então, o retângulo ou qualquer quadrilátero possui 2 diagonais. Né? No PET 4 da semana 1 do exercício 3, pede para traçar as diagonais e descobrir, né, quantas são as diagonais. Então, no caso, usando a fórmula do pentágono, eu tenho 5 menos 3, que dá 2, vezes 5, dividido por 2, né, vai dar 5 diagonais. Né? Então, o pentágono tem 5 diagonais. Vamos ver, ó, esta, mais essa, formou uma estrela. Então, eu vou deixar para vocês, tá, o exercício resolvido também, né, o exercício 3 do octógono, tá? E também o exercício do
triângulo, que é o último aí. Então, todos os exercícios vão estar disponíveis para vocês. Eu vou ter que encerrar, que o nosso tempo está esgotando. Muito obrigada, até a próxima aula.